Muito bem, pessoal, vamos agora à resolução de nossa primeira lista de exercícios sobre ângulos envolvendo equações do primeiro grau. Então veja só o que diz a questão. Dada a imagem a seguir, determine o valor do ângulo x. Bom, é interessante para vocês utilizarem um conceito muito importante quando a gente está trabalhando sobre ângulos formados entre duas retas, ok? Nesse caso aqui, nós iremos aplicar a noção de ângulos opostos pelo vértice, ou OPV, né, na sua abreviação, como vocês encontram aí, certo? Então, o que significa ângulo oposto pelo vértice? Quando você tem dois ângulos formados por duas retas, vou chamar aqui de R e S, concorrentes entre si, elas vão formar dois ângulos, certo? Os ângulos que são opostos, ou seja, estão em posições opostas de acordo com o mesmo vértice, que é o encontro dessas duas retas, eles apresentam a seguinte propriedade, né? Eles têm a mesma abertura. Isso significa dizer o quê? Que esse lado aqui que mede 7x menos 10 é igual a esse lado aqui que mede x mais 20. A abertura desse lado aqui, né, desse ângulo aqui, é semelhante, é congruente a esse outro ângulo aqui, certo? Como os dois ângulos são iguais, né, são congruentes entre si, nós podemos fazer aqui uma igualdade de equações, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó, nós podemos afirmar que 7x menos 10 graus é igual a x mais 20, certo? Então nesse caso aqui, nós temos uma igualdade, né? Nós estamos dizendo que esse lado que mede 7x menos 10 é igual ao que mede x mais 20. A ideia aqui é descobrir o valor de x, certo? Na verdade não é bem do ângulo x, mas a abertura do ângulo que é formado aqui, né, por esses dois valores, né? Você primeiro tem que encontrar o valor de x para descobrir de quanto que é essa abertura, certo? Bom, nesse caso aqui, você vai colocar no primeiro membro apenas as expressões que possuem a variável. No caso, 7x já está no primeiro membro, ele permanece no primeiro membro. O x que está no segundo membro, você vai passar ele para o lado de cá, para o primeiro membro. Como ele está positivo, ele vem negativo. Bom, no segundo membro, o 20 já está no segundo membro. Então, todo valor que não está acompanhado da variável fica no segundo membro. Então, ó, 20 fica no segundo membro. O menos 10, que está negativo no primeiro, ele vai passar para o segundo, certo? Como ele está negativo, ele passa positivo, certo? Então, ó, feito essa organização aqui, você agora poderá fazer a seguinte operação. 7x menos 1x, né? Ou simplesmente 7x menos x vai dar 6x. 20 mais 10, 30 graus. 6 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, 30 graus dividido por 6 partes, certo? X vai ser igual a 5, ok? Então, nós temos que a medida de x é igual a 5, tranquilo? Então, nesse caso aqui, como ele quer o valor do ângulo x, você vai substituir aqui, né, o x por 5, certo? Então, o ângulo x mede 5. E a abertura desse ângulo em particular? Né? A resposta correta é a letra D, porque ele quer saber o ângulo x. Entretanto, a medida desse ângulo em particular, você vai fazer o seguinte, você vai substituir 7 vezes 5 menos 10. 7 vezes 5, 35. 35 menos 10, 25. Perceba que se eu fizer isso também desse lado, ó, você vai ter 5 mais 20, que é igual a 25 graus. Então, essa abertura em amarelo aqui mede 25 graus. Entretanto, como ele só quer o valor de x, você vai assinalar 5 como resposta. Na questão número 2, você vai proceder da mesma maneira. Ele determine o valor de x. Né? Ó, considere o ângulo abaixo, determine o valor de x. Estabeleça uma igualdade entre esses dois. Né? Então, você vai ter 5x menos 10 igual a 3x mais 40. Daí que você tem que 5x permanece no primeiro membro, 3x que está positivo passa negativo, passa menos 3x, repete o 40, o menos 10 que está negativo vai passar positivo, ele passa mais 10. Então, ó, resolvendo, 5x menos 3x vai dar 2x, 40 mais 10, 50.
x, portanto, vai ser igual a 50 dividido por 2, uma vez que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E 50 por 2 vai dar 25, ok? Então, a resposta correta, portanto, será a letra A. Na questão de número 3, ele afirma o seguinte, ó, considerando a imagem a seguir, podemos afirmar que a abertura referente ao ângulo x é D. Bom, ele quer saber a abertura desse ângulo aqui, ó, o ângulo que mede x, ok? Ele traz essa imagem. A imagem, se você for utilizar todos os três ângulos aqui, né, assinalados em amarelo, você tem um ângulo raso, que é uma abertura de 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar cada uma dessas três partes e igualar a 180, porque a soma das três partes vai ter que dar 180. Então, ó, quanto é que mede essa primeira parte aqui? Ó? Vou colorir de vermelho para você acompanhar. Então, aqui você tem 2x, mais a segunda parte, que é a que me interessa para resolver essa questão, né? Que vale x, então 2x mais x, mais a terceira parte, que é esse símbolo aqui. Esse quadradinho com esse ponto aqui no centro, certo? Indica um ângulo de 90 graus, ok, pessoal? Então, aqui já é um ângulo fornecido. Então, vai somar aqui 90. Tudo isso tem que dar 180 graus, ok? Então, somando tudo isso, eu vou ter 2x mais x, 3x, e o resto você repete, ó, mais 90, igual a 180. Tranquilo? Bom, vou passar o 90 para o lado de cá para isolar apenas o que tem variável no primeiro membro. Então, ó, 3x é igual a 180, está positivo, vai passar negativo, passa menos 90. 3x, portanto, é igual a 180 graus menos 90 graus, vai dar 90 graus, porque 180 menos 90 dá 90. Está multiplicando, vou passar dividindo. Então, ó, 90 dividido por 3, quando eu divido 90 por 3, eu vou ter o valor de 30 graus, ok? Então, o ângulo que mede x é um ângulo de 30 graus. E a resposta correta vai ser a letra C. Tranquilo, pessoal?